Muito bem, a gente continua nesse tema. Agora eu vou chamar para conversar com a gente Carol Pedroso, especialista em relações internacionais, professora da Unifesp. Carol, muito obrigado aqui pela presença. Prazer em tê-la aqui de volta no Poder Expresso. Carol, começo perguntando o seguinte: essa questão da deportação dos deportados, algemas, acabou tendo um componente, mais uma vez, tudo no Brasil, acaba numa polarização absurda, né? Então, acabou que, em determinado momento, a ação do presidente colombiano, Petros, meio que energizou a esquerda brasileira no sentido de dizer, agora sim temos alguém que vai lutar contra o império, contra Trump. Tem até um Twitter aí, uma declaração aqui do Gustavo Petro, ele dizendo o seguinte: seu bloqueio não me assusta, porque a Colômbia, além de ser o país da beleza, é o coração do mundo. Me informam que você coloca 50% de tarifa sobre fruto do nosso trabalho humano para entrar nos Estados Unidos, pois eu faço o mesmo. Que o nosso povo plante o milho que foi descoberto na Colômbia e alimente o mundo. O Pedro cita Garcia Marques, cita personagens do Garcia Marques, e aquilo virou claramente ali mais uma vez uma guerra de torcidas. Acabou que, no mundo real, a Colômbia, como disse o Trump, e o Brasil são menos importantes para os Estados Unidos do que para os Estados Unidos é para a Colômbia. Independentemente aí dessa questão de uma regulação nessa guerra comercial, a Colômbia não tinha como avançar contra os Estados Unidos, isso ficou muito claro. Eu queria, Carol, com todos esses elementos, que eu acabei me alongando aqui, você fizesse uma análise de como fica essa questão de uma esquerda dentro de um governo Donald Trump que não vai seguir regras. A gente daqui a pouco tem uma entrevista mostrando isso, que na questão comercial não vai seguir regras, então você não vai ter para quem apelar no órgão regulador, ou seja, e numa esquerda polarizada, que vê no primeiro movimento uma euforia e depois tem que colocar, com todo respeito aqui, fazer um recuo, né? Por quê? Porque, de fato, não dá para... É uma guerra completamente desigual. Muito obrigado, Carol, mais uma vez pela presença. Eu que agradeço, Léo. É um prazer estar aqui no Poder Expresso mais uma vez. Sem dúvida, eu acho que quando a gente fala de política internacional, é claro que as paixões são mobilizadas, mas há um limite até onde essas paixões conseguem efetivamente mudar a realidade, né? A realidade se impôs, essa dificuldade da Colômbia de realmente driblar as muitas sanções que os Estados Unidos ameaçaram levantar contra a economia colombiana, principalmente, mas também contra os membros do governo, né, contra a cúpula governamental de Gustavo Petro. Eu acho interessante desse movimento que foi feito do Gustavo Petro, primeiro que assim, a política é feita de basicamente duas grandes ações. Uma delas tem a ver com o discurso, então o discurso reverberou, né, como bem você trouxe para nós, em um determinado público, né, que já olha com bastante criticidade para a ação dos Estados Unidos junto à América Latina, mas a política não pode ser feita só de discurso, ela tem que ser feita de ações efetivas. E nesse campo, né, os discursos acabam muitas vezes perdendo força diante das dificuldades, né? Por mais que a Colômbia tenha buscado diversificar parcerias, tenha buscado de alguma maneira diminuir essa grande dependência que tem da economia dos Estados Unidos, essa ainda é uma realidade muito distante. Acho que também vale fazer um breve relato, né, do que é a Colômbia, do que é essa relação da Colômbia com os Estados Unidos. A gente está falando de um dos países da América do Sul que mais tem dependência em vários sentidos, no comercial, econômico, mas também militar, com os Estados Unidos, tem uma relação histórica muito bem consolidada, e o Gustavo Petro é um estranho no ninho, né? O Gustavo Petro foi o primeiro e único até agora líder que vem da esquerda colombiana a chegar à presidência da República. Então, nós estamos falando de mais de 200 anos de governos, de alguma maneira, alinhados aos Estados Unidos. Então, por mais que o discurso dele seja muito impactante, empolgue muito as torcidas, ele tem uma limitação externa por conta dessa relação muito consolidada com os Estados Unidos, mas também uma limitação interna de sustentar esse discurso.
pode parecer até um pouco um certo contrassenso, né, para quem acompanhou só os tweets aqui do Brasil, por exemplo, e achou que o Gustavo Petro teve um grande apoio interno, e isso não necessariamente é verdade, né, porque os colombianos iriam sentir diretamente o impacto dessas sanções econômicas, mas também das sanções de viagens, porque a sanção também implicaria, né, em uma revista mais dura para colombianos que entrassem nos Estados Unidos, né? Ou seja, eles iam ser, de certa forma, fichados, qualquer colombiano, por conta, né, dessa situação toda. E são países que têm, né, relações muito fortes e também uma certa admiração. Boa parte da população colombiana se vê representada pelos valores que os Estados Unidos representam. Então, ele comprou uma briga interna que também não seria fácil de lidar, né? Então, acho que são esses dois cenários aí que acabam complicando esse belo discurso poético aí do Gustavo Petro na realidade concreta, né? Mais uma questão aqui para a gente fechar, já agradecendo aqui a sua participação. O mesmo se pode dizer do Brasil. Lewandowski, o ministro da Justiça, foi o primeiro a fazer claramente um coro contrário à questão das algemas. Ao longo do domingo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também falou, condenando. Hoje, Lula teve mais cedo, presidente, uma reunião com o chefe do Itamaraty, o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, ali tentando também demonstrando ali uma tentativa de se dizer, pressionando, vamos dizer, na palavra não é essa, mas de qualquer forma, mostrando ali um descontentamento. Isso ficou claro nos discursos, mas me parece também que é jogo de cena, porque começa-se também ter uma narrativa de próprios integrantes da Polícia Federal, quando se vê os próprios acordos entre Biden e Temer. É uma praxe no governo norte-americano fazer esse transporte de pessoas algemadas, por mais que a gente possa ter aqui possa estranhar tal comportamento. De qualquer forma, em território brasileiro, quando o avião pousa, já se tira as algemas e se faz o que se quiser se faz o que se quiser, não, desculpa. Tem que saber exatamente, ele tem uma certa triagem, até porque você está vindo ali pessoas que tentaram simplesmente, que para os Estados Unidos é grave, mas tentar entrar ilegalmente, mas pessoas também que podem, porventura, ter cometido crimes de leve ou mais graves. O Brasil também se encaixa nessa análise que você fez em relação à Colômbia, Carol? Olha, eu diria que o Brasil tem até mais poder político para barganhar com os Estados Unidos, não só porque o Brasil, nesse momento, teve uma postura um pouco menos passional, né, tem utilizado os canais oficiais de maneira um pouco mais sóbria, digamos assim, né, para lidar com os Estados Unidos. Aliás, tem feito isso desde o momento em que soube, né, que a Kamala Harris não ganhou, né, que seria o Trump novamente na Casa Branca, uma postura muito cautelosa, uma postura de esperar, né, o que os Estados Unidos vão fazer para depois, de alguma maneira, se posicionar, mas sempre buscando algum grau de conciliação, por assim dizer, né? Eu acho que esse episódio, ele destaca exatamente essa dificuldade que a América Latina tem, por mais que deseje, por mais que anseie se descolar completamente da órbita dos Estados Unidos, isso, nesse momento, é impossível. Mas eu quero convidar para fazer uma reflexão sobre essa situação, porque isso demonstra o quanto que, nos últimos anos, os instrumentos de ação coletiva, principalmente da América do Sul, que foram sendo destruídos, por exemplo, a Unasul, União de Nações Sul-Americanas, hoje estão fazendo falta. Porque é claro que a Colômbia sozinha, gritando contra os Estados Unidos, não teria um efeito prático como de fato não teve. O Brasil é um país muito mais relevante no cenário internacional, sim, é um dos membros fundadores dos BRICS, né, um país que, do ponto de vista econômico, político, tem muito mais relevância, mas ele sozinho também não consegue se impor junto aos Estados Unidos. Agora, se houver uma coordenação, né, bem feita dos países sul-americanos ou eventualmente latino-americanos, vai haver agora também uma reunião de emergência da CELAC, da Comunidade Econômica dos Estados Latino-Americanos, visando também tratar dessa questão das deportações em massa, pode ser que a gente consiga algum grau maior de negociação. Não significa que a gente vai conseguir impor a nossa vontade, né, enquanto países soberanos na América Latina, mas vai dar um pouco mais de trabalho para o Trump fazer o que ele bem entender.
né? Então, eu acho que é uma situação que também expõe um pouco essa fragmentação regional, né? Se os países conseguissem se coordenar suas ações de maneira conjunta, isso certamente traria um pouco mais de força diante de um cenário que, resumidamente, é bastante assimétrico, né, em termos de poder. Os Estados Unidos ainda são a grande potência mundial, então qualquer negociação com eles a gente já sai em desvantagem. Mas uma coisa é negociar unilateralmente, outra coisa é negociar em grupo, né? Então acho que vai ficar uma lição importante aí para a América Latina. Carol, muito obrigado. Carol Pedroso, muito obrigado aqui pela presença mais uma vez, pela conversa, pela análise. Bom trabalho para você, um forte abraço. Eu que agradeço, até mais. Wagner Parente, professor da Fundação Getúlio Vargas, especialista, sabe tudo sobre comércio exterior. Wagner, muito obrigado aqui pela presença aqui no Poder Expresso. Começo perguntando, professor, o seguinte, para além dessa questão da deportação, a questão das algemas, a questão do tratamento, da forma como se dá e como se vai se dar essa política e essa ação dos Estados Unidos. No caso da Colômbia, Trump usou uma espécie de contraofensiva em relação a impostos, em relação às próprias regras de comércio internacional. Eu queria começar perguntando ao senhor, o que é que isso mostra em relação a essa nova administração Trump, que vai usar contra países, como já usou no caso da Colômbia. A Colômbia claramente ali teve que se recolher, não dava para avançar, porque ia ser uma luta desigual, iria perder completamente. E é curioso, né, professor, porque no primeiro momento a esquerda brasileira comemorou muito ali a ação efetiva do presidente colombiano. Daqui a pouco é claro que ele teve que recuar, porque era uma guerra que ele não iria ganhar nunca, e acabou que pareceu ali um recuo um tanto quanto envergonhado. Isso foi só um comentário aqui, umas aspas em relação a essa guerra, dessa polarização brasileira que está em todos os campos e não deixa de ser divertida, mas também nesse assunto, que é um assunto muito sério, Trump usando ali medidas, regras próprias que acabam não tendo ali como se enfrentar, inclusive em tribunais internacionais, em Câmara de Regulação Internacional. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Léo, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui no seu programa. E é exatamente isso que você falou. Olha, são regras próprias. A gente viu uma evolução do comércio internacional a partir da Segunda Guerra Mundial, que levou a uma coordenação internacional que, no final, criou regras de convívio. Então, eu te dizia antes da gente entrar no ar aqui, uma medida de defesa comercial, né, que é uma sobretaxa nas importações de determinado país a outro, ela segue o mesmo rito, seja no Brasil, seja na União Europeia, seja na China e nos Estados Unidos. As regras foram pactuadas e existe um órgão que ordena essas regras, que fiscaliza essas regras, e se não estiverem sendo cumpridas, existe um órgão de solução de controvérsias para que esses países cheguem numa decisão ali de como resolver a situação por meio de uma arbitragem. Então, sempre foi assim, né, que foi resolvidas as grandes pendengas internacionais, o grande marco dessa normativa internacional foi a criação da Organização Mundial do Comércio em 94. Então, você vem de um pós-guerra, né, do pós-Segunda Guerra, uma evolução institucional e normativa do comércio internacional que culmina em 94 com a criação da OMC. O que a gente está vendo com o Trump, não só com as ameaças, mas efetivamente com algumas ações que ele tomou já no primeiro mandato e deve voltar muito mais fortalecidas nesse segundo mandato, é a utilização de tarifas, de imposto de importação, da mesma forma como era usado no século XVIII. Então, são medidas que funcionam muito mais como uma retaliação
arbitrário. Veja, ele pode ter todas as razões políticas para fazer o que fez, mas do ponto de vista da normativa internacional, não tem absolutamente que embase você aumentar o imposto de importação da Colômbia porque ela não quis, porque foi uma decisão do presidente não receber o avião com os refugiados, com essas pessoas que estavam sendo deportadas dos Estados Unidos. Então, o rito normal numa situação dessa seria convocar os embaixadores, iniciar um diálogo bilateral, enfim, esse é o rito diplomático que dificilmente conversa com a retaliação comercial em um ambiente normal. É evidente que, como a gente viu, nós não estamos num ambiente normal e é bem provável que esse seja só o começo, Léo. Quais os riscos para o Brasil, Wagner, e quais as saídas? É tentar uma ação mais conjunta a partir de países europeus, a partir das próprias negociações com players aí maiores como a China? Como é que você vê? E sobre a China a gente já vai falar sobre essa inteligência artificial chinesa que acabou mexendo muito na própria bolsa norte-americana. Mas qual a saída? Primeiro, qual a expectativa para o Brasil com o presidente Lula, um presidente de esquerda que nos últimos lances ali da eleição municipal fez um movimento que muita gente na época criticou o Bolsonaro por ter feito, de anunciar um apoio a um candidato, que acabou sendo derrotado, no caso do Trump, na eleição de 4 anos atrás. O mesmo movimento é feito pelo presidente Lula, né, um governo de esquerda, onde a candidata que ele defendeu ali acabou tendo uma vitória, uma derrota arrasadora. Então, primeiro, qual a perspectiva para o Brasil dentro de eventuais conflitos no mercado internacional? É, é evidente que o poder de barganha dos Estados Unidos é imenso. Então, quando o presidente Trump, né, respondendo à pergunta de uma repórter brasileira, diz que nós precisamos muito mais do que deles, do que eles de nós, é evidente que é verdade do ponto de vista meramente econômico. E é preciso ter noção dessa fragilidade, né? Então, é difícil você trucar com quem é muito mais forte do que você. Não dá. Foi exatamente o que aconteceu com a Colômbia, né? Então, você trucar, você bater de frente com alguém que é extremamente poderoso, muito mais forte do que você se coloca numa posição de inferioridade e em algum momento você vai ter que acusar uma derrota, o que vai ser péssimo para o país e para o seu grupo também de países em desenvolvimento, no caso do brasileiro. Então, algumas ameaças, Léo, para falar das expectativas, algumas ameaças a gente já teve e é provável que em algum momento elas sejam retomadas. Então, ele já ameaçou os países do BRICS que caso haja tentativa de começar a transacionar em moedas que não sejam o dólar, de haver uma sobretaxação em cima dos produtos provenientes desses países. E aí é evidente que você tem algumas alternativas do lado brasileiro para lidar com essa situação. Buscar apoios, né, e de outros países, de outros blocos mais poderosos é uma estratégia, mas com muito cuidado. Porque, evidentemente, a gente concorre com os Estados Unidos em muitos mercados, principalmente o mercado agrícola. Então, em mercado de carne, por exemplo, a gente os Estados Unidos são o nosso maior competidor internacional. Por outro lado, os Estados Unidos é sim um dos principais destinos, o primeiro é a Argentina, o segundo é os Estados Unidos, de bens industrializados. Então, é evidente que a gente quer ter acesso ao mercado de motores elétricos para que empresas brasileiras como a WEG vendam para lá. E é evidente que uma retaliação em cima desses produtos afeta uma cadeia que já é fragilizada no Brasil. Um outro aspecto importante, eu mencionei a Argentina. A Argentina hoje é um mercado praticamente cativo brasileiro de bens industrializados. É praticamente o único país que recebe, por exemplo, carros feitos no Brasil. Caso eles façam um acordo de livre comércio, como foi anunciado, né, que existe a intenção, pelo menos por parte do Milei, de ser feito,
tem um impacto na indústria brasileira também muito grande. Então, tudo isso é para te colocar alguns possíveis impactos só para considerar a indústria, que já é um setor bastante fragilizado no Brasil, mas também a agricultura. A guerra comercial que se pode se iniciar com a China, num primeiro momento, pode favorecer o Brasil na medida em que os chineses fechem o mercado, por exemplo, para grãos dos Estados Unidos e passem a comprar mais do Brasil. Só que no longo prazo, essa guerra comercial entre dois gigantes muito dificilmente vai ser boa para o mundo e muito dificilmente vai ser boa para o Brasil, Léo. Uma última questão aqui, rapidamente. Hoje, uma inteligência artificial chinesa acabou ali derrubando as bolsas norte-americanas pela força, pelo número de downloads que foram feitos ali ao longo do dia em relação a essa empresa, a esse produto, assustando de alguma forma a própria tecnologia ali do Ocidente, no caso dos norte-americanos. O que é que isso pode representar? Como é que isso está sendo visto aqui no Brasil e por vocês que acompanham essa questão de tecnologia, inteligência artificial e de mercado? Claramente a gente está falando de mercado, né? É basicamente isso. É, é importante a gente colocar em perspectiva, Léo, que hoje existe uma grande concorrência, uma corrida tecnológica, porque quem dominar a inteligência artificial mais potente, ele provavelmente terá uma vantagem competitiva, né, uma predominância sobre os demais parceiros comerciais no mundo. Então existe essa corrida. Até ontem, até anteontem, antes de ser lançado o DeepSeek, que é essa inteligência artificial que você menciona, havia uma percepção de que a China estava sob controle. Por quê? Porque existe uma restrição quanto ao desenvolvimento de chips na China continental. A China está pelo menos 7, 8 anos atrás do que o Ocidente no desenvolvimento de chips. Então, quando você vê o lançamento do DeepSeek com a velocidade, com a potência que ele foi lançado, o Ocidente se assustou como um todo. Porque foi mais ou menos como você construir um foguete com peças de Lego e fazer ele chegar na Lua. Foi muito impressionante o que foi feito. E a gente vai vendo a ficha caindo devagarinho, né? Quando os mercados tomaram conhecimento de que aquela inteligência artificial era para valer, a gente viu a reação que os investidores tiveram. Foi uma queda drástica nas ações da Nvidia, por exemplo, que são dos maiores players na área, né? O GPT teve que soltar uma nota, né, reconhecendo a potência, mas também colocando seus diferenciais. Assim, é muito dramático você ver que realmente a China colocou uma baleia dentro da sala. A gente fala que às vezes tem um elefante na sala, o símbolo do DeepSeek é uma baleia. Então, pronto, a China colocou uma baleia dentro da sala e é evidente que agora a gente vai ter que conviver com ela. Ela apresentou problemas ao longo do dia, é bom que se diga, né? Caiu algumas vezes, até um pouco antes de entrar aqui no ar contigo. Eu tentei acessar, ela continuava fora do ar, mas antes disso eu acessei e realmente a capacidade de resposta, de processamento é bastante próxima à última versão do GPT, sendo que o GPT demorou algumas versões para chegar onde o DeepSeek praticamente chegou numa primeira versão. E aí você vê o tamanho e a rapidez com que os chineses evoluíram com recursos muito atrasados, muito menos avançados do que o Ocidente, Léo. Agora é curioso, Wagner, só para encerrar aqui um comentário rápido, é impressionante como as plataformas elas se parecem, né? É muito, você praticamente usa, a mesma forma de você entrar, praticamente não existe ali você não precisa aprender nada para entrar no DeepSeek. Eles imitaram muito claramente o ChatGPT, né? Curioso isso. É, essa linguagem, esse modelo de linguagem, ele é o mesmo
E não só os chineses, né? Os outros modelos de linguagem, o do Google, né? Uhum, O da Apple, o da uhum. Microsoft, são todos, o Copilot da Microsoft, eles são todos exatamente iguais. Né, são perguntas, são chats que você faz com a inteligência artificial. Então, assim, é de se esperar que esse primeiro modelo, ele siga mais ou menos o mesmo parâmetro. Aí depois você vai vendo, por exemplo, robôs que conversam com você e por aí vai, né? Muito bem. Wagner Parente, muito obrigado aqui pela presença no Poder Expresso. Até a próxima. Muito obrigado. Um prazer, Léo. Um abraço.